na nova aliança, para o homem ter o conhecimento, por onde ele chegará a Deus? Através das boas novas. O homem chega a Deus conhecendo essa informação maravilhosa que veio do céu para a terra, para trazer o homem a esperança, para ele conhecer o caminho, a saída, o meio, para voltar a Deus, ser livre de uma tão terrível condenação e de um juízo divino que já está um martelo batido sobre toda a humanidade. Agora o homem precisa crer em Jesus Cristo, que é a luz de Deus, a verdade que liberta para aqueles que estão presos dentro de um juízo por causa da condenação do pecado. Só Jesus Cristo é quem pode libertar. E agora, em Jesus, o homem, ele é cumpridor da exigência de Deus para ser aceito por Deus. Em Jesus, o homem agora, crendo nele, aceitando o dom, a graça, o perdão, a misericórdia de Deus por Jesus, o homem agora não precisa mais viver uma vida com Deus através de ritual, através de cerimonial, através de sacrifício, através de obra alguma, para poder ter a aprovação de Deus. O homem em Jesus é aceito, é recebedor das bênçãos, é participante da promessa, é herdeiro da vida eterna. Em Jesus, o homem agora encontra a graça e o amor de Deus. Você está entendendo isso? O povo de Israel, a nação, povo eleito, povo escolhido por Deus para ser uma nação sacerdotal neste mundo, para o propósito de Deus se cumprir. Por quê? Porque Jesus, como homem, ele veio do povo Israel, do povo judeu. Jesus, como homem, ele nasceu de um povo judeu. Ele é israelita. Porque ele veio para os judeus, de princípio. Ele veio para o que era seu, o seu povo. Mas o seu povo rejeitou ele. Então agora, Deus para o tempo do agir dele com Israel e agora vai trabalhar com os gentios. Você precisa entender isso, é um assunto bem mais profundo que você precisa ser instruído com detalhes e que o Espírito de Deus abra a sua mente. Deus agora vai trabalhar na dispensação dos gentios, todos aqueles no mundo inteiro que não são judeus e todo judeu que crê em Jesus. Agora, o período da graça vai ser através de Jesus Cristo para o homem agora ser alcançado por Deus. Os judeus rejeitaram Jesus. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que nele crê é agora participante da herança, da promessa de Deus, tornando filho de Deus, tendo a comunhão com Deus, tendo a participação com Deus, tendo o relacionamento com Deus, filhos de Deus em Jesus. Em Jesus, meus irmãos, nós não precisamos mais de nenhum ritual cerimonial que hoje o povo vive dentro das igrejas, das religiões, como se fosse uma vida de purificação para Deus. Através de Jesus, nós somos purificados, santificados, recebidos por Deus, herdeiros da promessa, da bênção, somos mais que vencedores, somos pessoas que estamos em comunhão com Deus, reconciliados com Deus, somos filhos da promessa. Não precisa, então as pessoas precisam conhecer isso. Jesus Cristo é o meio único, exclusivo, que Deus colocou agora através de Jesus, para que todo ser humano, toda criatura criada por Deus, torne-se filha de Deus através da fé em Jesus, para receber o perdão, a absolvição, livramento do juízo, participar da promessa, herdeiro da vida eterna. Em Jesus Cristo, fora dele, todos continuam perdidos. Seja judeu, seja grego e por aí vai. Eu vou encerrar essa live aqui, porque eu fiz só essa introdução para você entender um pouco do propósito de Deus. Tudo de Deus que nós quisermos aprender, vamos aprender nas Escrituras. Fora dela, ninguém aprende nada de Deus. Ninguém aprende nada de Deus através de nenhuma revelação, de nenhuma visão, de nenhum profeta. Isso era lá no Velho Testamento, porque
A palavra estava sendo revelada ainda. A Bíblia é a revelação completa e fechada de Deus. Tudo já está revelado e explícito aqui para a gente conhecer. Deus não está mais usando, que nem usava na dispensação da velha aliança, profetas, para trazer revelação dele, do que o homem precisa conhecer e saber dele. Tudo que Deus quer que eu e você e toda a humanidade conheça dele, já está revelado aqui, neste livro, que é inspirado por Deus, aonde está toda a revelação de Deus, fechada. Não tem revelação extra. Está aqui neste livro. É só você crer. Quem crê em tudo aqui que está escrito é bem-aventurado. Bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Tem muita gente aí trazendo coisa nova, inovação, revelação, palavra de Deus, instrução, disso, aquilo, outro. Cuidado. Está aqui revelado. Este livro é inspirado por Deus. Homens escreveram, não pela sua imaginação, mas Deus usou homens para revelar, escrever tudo que está revelado aqui com uma finalidade. Então, tudo que já aconteceu está revelado nesse livro. Tudo que está acontecendo está revelado nesse livro. E tudo que ainda vai acontecer já está revelado nesse livro. O princípio, o meio e o fim já está revelado aqui. Bem-aventurado os que lê, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas aqui. Tem alguém que diz que a Bíblia já está tudo consumado. É um livro consumado. É não. Ainda não está consumado. Sabe por que não está consumado isso aqui? Ainda falta muitas coisas acontecerem, porque o mundo ainda continua. O pecado ainda continua. A humanidade continua vivendo no mundo material. Então logo isso é uma evidência de que o fim ainda não veio. O fim vem. Tudo que hoje você vê deixará de existir. É a palavra de Deus que diz. Tudo aquilo que é visível, olha o que Paulo diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque tudo que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Paulo vai falar isso escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, aliás, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A palavra de Deus nos orienta a não colocar a nossa esperança futura aqui, porque tudo aqui perecerá, céu e terra passarão. Tudo que se vê, até o nosso corpo, vai perecer. Mas aquilo que não se vê, aquilo que não está ao alcance dos nossos olhos, aquilo que não chega ao nosso coração, aquilo que o ouvido não ouve, não consegue ouvir, entender, é o que Deus tem preparado para nós. Não aqui, lá na eternidade, nos céus. Existe um lugar eterno. Nós hoje habitamos num lugar material, temporal, chamado terra. O mundo dos homens materiais, porque estamos num corpo matéria. Mas existe dois lugares eternos. Um, que é o lugar da vida eterna com Deus, e o outro, destino contrário, que é o lugar da vida eterna sem Deus. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. São direções diferentes da vida com Deus e da vida sem Deus. Você crendo ou não nessa verdade, ela não vai deixar de ser verdade. Você crendo ou não, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. E isso que eu estou te levando é o que a palavra de Deus revela. Portanto, saiba de uma coisa. Você existe hoje aqui
E quando sair daqui, você não vai deixar de existir. Você vai continuar existindo, não mais aqui, em um local na eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Mas eu quero te avisar nesse momento. Existe um lugar para todos aqueles que saem daqui, bem melhor do que esse aqui. Um lugar de gozo, de paz, de descanso, com Deus lá no céu. Esse lugar existe, sim, é real. Mas, para lá, só vai todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Porque diz a palavra de Deus, Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados são os que morrem no Senhor, porque esses sim é que partem para o descanso. Mas a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que não tem Jesus Cristo, que não tem o Filho, que não crê no Filho, será condenado e não tem a vida eterna. O que ele vai receber é a segunda morte, a eternidade sem Deus. Isso é muito sério. João 3,36. Jesus Cristo, ele é importante para toda a humanidade. Independente da nação, independente da cultura, independente da classe social, econômica, intelectual, financeira. Jesus Cristo é a esperança para o homem receber a eternidade com Deus quando deste mundo sair. Saiba de uma coisa. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 10, 20, 30 anos, você vai sair deste mundo. Não importa o tempo de vida que você tem aqui. O que importa é que existe a eternidade esperando por você. Ou com Deus ou sem Deus. Se você partir deste mundo sem crer em Jesus, sem colocar a tua esperança, a tua vida na condução da palavra de Cristo, você vai partir perdido. Crendo você ou não, ao sair deste mundo, todos aqueles que não têm Jesus seguem para uma eternidade sem Deus. Não dentro de uma inconsciência. Ao sair deste mundo, ninguém vai deixar de existir. Ninguém vai ficar inconsciente. Ninguém vai ficar sem noção de nada. O ser humano, o homem, ele é um ser criado, teve princípio, mas ele não tem fim. Deus criou o homem para viver eternamente. O que acontece com a morte é a saída do homem deste mundo. Por causa do pecado, Deus limitou a vida do homem aqui e o homem entrou em condenação na sentença de morrer e seguir ao juízo. Mas Jesus, ele é a esperança do homem para salvar a alma dele do juízo, para que ele não morra indo ao juízo, mas que ele creia em Jesus e mesmo depois da morte, ele parte para o descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo para habitar com o Senhor lá nos céus. Então essa é a importância de crer em Jesus, para que você, ao sair deste mundo, não parta para uma eternidade sem Deus. Consciente, lúcido e sóbrio de tudo que viveu aqui, de todas as oportunidades que teve, de todos os momentos que você desprezou, quando alguém ia levar a palavra de salvação para você, anunciando Jesus Cristo. Você rejeitou, não deu crédito à palavra, continuou na incredulidade, viveu a sua vida, devoto à sua crença, guardando dogmas, praticando e vivendo rituais, dentro de uma formalidade religiosa, acreditando no seu conceito, no seu entendimento, na sua filosofia, e não deu ouvido à palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a causa da condenação é porque não receberam a verdade para se salvar. Antes, permaneceram no erro, na mentira, na iniquidade. Por isso que serão condenados, porque não aproveitaram o tempo que Deus deu para salvar-se, recebendo de Deus a tão grande e importante salvação para a vida humana. Jesus Cristo é essa salvação. Todo aquele que nele crê será salvo. Mas quem não crê, permanece condenado e segue para o juízo após a morte. Pense nisso, reflita nisso e entenda por que você precisa de Jesus. Ainda há esperança para você que está aqui ainda, sendo convidado a crer em Jesus, a se arrepender para receber o perdão dos pecados de Deus, ser livre do juízo, para que não sofra a condenação eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que a importância de crer nele é para o homem ter a vida eterna. Não entrar em condenação, mas passar da morte para a vida. João 5:24. Eis aí o fato real na sua vida.
pela qual necessidade você precisa de Jesus. Sua alma corre um perigo eminente. A qualquer momento, esse corpo desfalecer, descer à sepultura e a sua alma seguir para a eternidade sem Deus. Escapa por tua vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Entrai pela porta estreita que leva à salvação enquanto ela está aberta. Essa porta é Jesus. João 10:9. Jesus ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Portanto, Jesus também vai advertir. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Esforçai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não poderão. A porta ainda está aberta. Há tempo ainda para você. Há esperança para você. Jesus ainda te convida dizendo: vinde a mim, creiam em mim, sigam a mim, para que tenham vida eterna. Amém? Fique essa orientação para vocês, desse que vos fala sempre a verdade e a palavra de Deus, evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar a verdade do Evangelho, nada além dessa verdade.